Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio 77 do Vida, Carreira e Sorvete, com perguntas e colocações para evitar fazer no trabalho e na vida. Bora com teminhas um pouco polêmicos hoje? Eu que não sou nada polêmica, fujo da polêmica que nem não sei o quê, mas a gente precisa falar um pouquinho de inteligência relacional aqui no nosso podcast de uma forma prática. Então hoje a gente vem com conteúdo bem prático para melhorar nossa inteligência relacional. Gente, tô com saudade de vocês. Eu tô com mais saudade ainda hoje. Claro que vocês não vão perceber, porque toda semana aqui tem os episódios, graças a Deus, direitinho, há mais de um ano. Foram 77 semanas, né, seguidas aí, bonitinho. E eu gravo com antecedência, então eu tenho alguns episódios gravados até para cuidar do que aconteceu a semana passada. Eu estava envolvida num projeto de carreira que eu estou desenhando para uma empresa. E aí a minha agenda ficou bem consumida por esse projeto, junto com os atendimentos de mentoria, constelação que eu faço. E eu não consegui gravar podcast a semana passada. Então por isso que eu falei que eu tô com mais saudade ainda, porque toda semana eu venho, eu bato aqui meu papinho. E, gente, no meu mundo, no meu planeta, de verdade, eu estou numa sorveteria com vocês na minha frente. E a gente tá papeando, eu com o meu sorvete de chocolate e pistache. Que sorvete tem que ser 2 bolas, né? Pelo amor de Deus. Então bora lá? Por que eu escolhi esse tema, tá? Escolhi esse tema porque, meu Deus do céu, é muita gente sem noção que aparece na minha frente. Aí também é assim? Me conta, é muita gente pertinente? Como diz, eu tenho uma amiga que ela fala assim: nossa, fulana é muito inadequada. Tem muita gente inadequada aparecendo aí na sua vida, porque na minha aparece. Então, é legal, né? Porque essa galera traz conteúdo, assim. Eu não preciso nem ficar... Eu nem me preocupo, gente, de pesquisar conteúdo e tal, porque a vida me traz conteúdo diariamente para falar aqui com vocês. Então, é fácil. Aí, graças aos nossos amigos, amigas inadequados e pertinentes, os malas da vida, a gente tem aqui um repertório para conversar hoje sobre perguntas, colocações, falas que a gente deve evitar no trabalho, e não só no trabalho e na vida, porque eu não quero ninguém do podcast Vida, Carreira e Sorvete sendo inadequada, sendo uma mala, beleza? Então, bora lá. Ó o que eu separei aqui pra gente conversar. Eu vou começar por um mais levinho, mas que é chato. Olha uma pergunta que ela não deve ser feita. Quando você tá conversando com alguém e fala assim: eu tenho uma amiga que trabalha na empresa tal, e ela falou que tá tendo um problema X, PTO. Aí a pessoa olha pra você e fala assim: ela é sua amiga de onde? Gente, eu tenho uma raiva dessa pergunta, porque eu tô contando o caso, eu quero trazer aí a história. E se eu comecei a contar essa história é porque tem algum insumo ali que eu quero compartilhar. Não interessa de onde a pessoa é minha amiga. Acontece isso com vocês? Você vai contar um caso aí, uma história de alguém, aí você não vai dar detalhes, né? Não vai falar assim: a minha amiga fulana de tal, nome completo X, CPF tal, Não, você vai contar o caso, né? Como que é? Você conta o milagre, mas não conta o santo, né? Uma coisa assim. Então eu trago o caso, olha, eu tenho uma amiga que não sei o quê. E, gente, aí a pessoa pega e me fala assim: ela é sua amiga de onde? Como assim? De onde? Tem 1001 lugares que essa pessoa pode ser minha amiga. Eu tenho mais de 40 anos. Eu já morei em várias cidades, já morei em mais de um estado, sei lá, acho que eu morei em 2 estados. Morei fora do país. Cara, eu tenho amigos de vários lugares. Ela é sua amiga da onde, sabe? Não cabe. Então, assim, quando a pessoa vai te contar uma história, ouça a história. Não fica preocupada que, sua amiga da onde? Cara, né? Ouça a história. Porque isso irrita, tá? Então já é uma pergunta, ó. Já comecei leve, tá? Mas é uma pergunta chata. Putz, me irrita muito a pessoa me perguntar isso. Aí
Segunda pergunta que não é adequada, gente, e essa pergunta é muito comum, principalmente das pessoas muito focadas em trabalho fazerem, que é encontrar alguém e perguntar assim: e aí, como é que tá o trabalho? Como andam as coisas? Gente do céu, não pergunta pra pessoa como que tá o trabalho dela. Assim, do nada, você encontra, você não vê a pessoa há meses, aí você encontra ela numa festa de aniversário. Aí você pergunta assim: como que tá o seu trabalho? Ah, e aí, como é que tá? Oi, fulana, como é que tá o trabalho? Aí a pessoa tá lá na festa de aniversário, às vezes o trabalho dela tá uma merda, com o perdão da palavra, e ela tinha esquecido, porque ela já tinha tomado uma cervejinha, comido ali uns belisquetes, ela já tinha esquecido que ela trabalha lá no inferno que ela acha que tá, e você vem e pergunta: como é que tá o trabalho? Gente, o que você espera? De verdade, assim, o que você espera com essa resposta? Tá, a pessoa, ela pode, se ela estiver no bom momento, tal, ai, meu trabalho tá ótimo, tá maravilhoso, beleza. Mas, gente, existe a hipótese, sim, dela tá numa situação muito ruim profissional. Aí, vai acontecer duas coisas nesse caso. Ou a pessoa vai mentir pra você, vai dar aquela resposta assim: ai, tá tudo bem, tá tudo, tá indo. Ou vai falar: tá indo. Tá indo é igual, tá uma bosta, né? Quando a pessoa responde assim: e aí, tudo bem? Tá indo. Não tá bom, gente. Ninguém fala tá indo, ninguém fala tá indo se tá tudo bem, né? Não, quando a pessoa fala tá indo, traduza: tá uma bosta, tá horrível, tal, entendeu? Aí, ou a pessoa vai pegar e vai falar pra você assim, se ela for sincera, ela estiver num momento ruim profissionalmente, ela for sincera, aí ela pega e fala assim pra você: tá um lixo, tá horrível minha vida profissional, eu acabei de ser demitida. Aí pronto, aí você faz o... Aí o que você vai fazer? Me fala, criatura, você tá lá no meio da festa de aniversário. Ou você encontrou a pessoa no shopping. Você tá no shopping e você encontrou: ai, fulana, quanto tempo, tal, como é que você tá? E aí, me conta, e o trabalho? Como é que estão as coisas? Aí você tá lá no meio do shopping. Aí a pessoa olha pra você e fala assim: ah, tá bem mal, eu fui demitida ontem. Aí você: nossa, é mesmo, tal. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer terapia com a pessoa lá no meio do shopping? Sabe? Então, assim, pô... Ai, Flávia, mas será? Não, meu amor. Não pergunta. Você não... Essa pergunta não. Deixa... O que acontece, ó? Deixa a pessoa te falar. Você encontrou alguém? Recentemente, eu entrei num... Não é açougue. Açougue, porque, nossa, pra mim, fala açougue, eu tenho aquela imagem dos açougues que eu ia com a minha mãe, né? Eu já imagino o cara com a roupa branca, cheia de sangue, o facão, aquelas pernas lá do boi pendurada, eu imagino açougue assim. Eu não sei como é que chama aquilo, é um lugar aqui que tem em Vitória, tem alguns lugares assim, que é tipo, parece uma boutique de carne, tudo, né, bonitinho, já vem embalado a vácuo, um lugar bem bonitinho aqui que vende carne. Aí você entra lá, né, bem legalzinho assim, dentro do que um lugar que vende carne pode ser, obviamente, né, porque aí quando você vê, mesmo embalado a vácuo, aqueles pedacinhos de carne e tal, falar que é uma coisa bonita, não é bonito, né? Mas enfim, tava num lugar desse aí, numa boutique de carne, mas que nome feio também. Vou falar um açougue. Estava num tipo de um açougue bonitinho aqui em Vitória. Quando eu fui entrar, eu abri a porta, eu dei de cara com um casal de amigos que eu não via, sei lá, há uns 5 anos que eu não encontrava. Há muito tempo mesmo. E eram pessoas que eu e o Fernando tínhamos muito contato e tal, mas por mudanças, né? Eu e o Fernando, a gente mudou um tempo daqui de Vitória e, enfim, a gente não via. E aí eu encontrei: oi, tudo bem, fulano, tal, como que tá? Aí o que eu perguntei? E as crianças? Aí ela começou a me contar, né, da filha que tinha começado a fazer psicologia, que a menorzinha tava, sei lá, acho que com 8 anos, que não sei o quê, e ela começou a me contar. E aí, em nenhum momento, eu perguntei para ela sobre o trabalho dela. E olha que essa pessoa era uma pessoa que eu conhecia de um contexto profissional dela. Eu a conheci porque ela tinha um espaço que eu frequentava há uns 10 anos atrás. Eu era uma cliente dela. Então, eu sei que depois ela desfez esse espaço e tal. E hoje eu não sei se ela está trabalhando com algo, se ela não está, em que projeto ela está. Então,
eu não fiz essa pergunta, sabe? Eu peguei, encontrei, perguntei algo que aí eu acho que é educado, eu sei que ela tem filhas, inclusive a filha dela, uma das filhas dela foi daminha do nosso casamento, então fiz uma pergunta que aí sim é importante. Não entrei nessa questão do trabalho, né? Ai, querer saber com que a pessoa está trabalhando, se ela está trabalhando. Então eu acho que nós seres humanos, eu acho que isso é uma questão até social, tem uma necessidade de saber, né, como que as pessoas estão ganhando dinheiro. Para pensar nisso, né? Ai, com que o fulano tá trabalhando? Ele tá ganhando dinheiro com que tal? Então eu acho que a gente não deve alimentar esse tipo de comportamento, tal, porque como eu falei, nós não sabemos pelo que a pessoa tá passando. Pode ser que ela não esteja num momento legal. E aí eu vou estar lá, não tô falando que esse é o caso dessa minha amiga, tá? Eu não sei qual que é o contexto dela, faz muito tempo que eu não a vejo, tal. Mas imagina, vamos supor aqui que ela estivesse passando por um momento ruim profissionalmente. Aí eu trazer isso pra dentro do açougue, tipo assim, não cabe, tá? Então, não pergunte sobre o trabalho da pessoa. Não pergunte assim. É uma pessoa que faz tempo que você não vê, tal, você não trabalha. Não pergunta sobre o trabalho dela. Se ela quiser falar sobre o trabalho dela, ela vai contar pra você, tá? Pergunta como que a pessoa está, né? E aí, como é que você está, tal? E a conversa vai fluir, tá? Se ela quiser falar do trabalho, ela vai falar. Uma terceira questão, e aí eu já vou... Nossa, aqui é mais polêmico, ó. Cuidado com colocações que causem qualquer tipo de discriminação. Pelo amor de Deus, isso é óbvio, né, Flávia? É o óbvio que precisa ser dito, às vezes, né? Porque, infelizmente, acontece. Eu estava em São Paulo esse ano e eu fui assistir um jogo do meu sobrinho, que ele joga no São Paulo. E estávamos lá assistindo o jogo, depois acabou o jogo, conversa vai. Aí, com uma pessoa que tinha ido com a gente ver o jogo, essa pessoa estava comentando de uma situação na empresa dela, sobre oportunidades, até um tema que envolvia bastante, assim, carreira, tal. Como ela sabe que eu sou dessa área, nós temos empresas, meu marido é empresário, tal, então estava falando sobre gestão de pessoas, tal. E aí ela estava contando que lá na empresa dela, direto assim, em roda de conversa com os colaboradores agradecem, né, a oportunidade de estar ali na empresa. Eles contam o que eles conquistaram trabalhando ali na empresa, tal. Aí muitos agradecem que quando entraram ali compraram o primeiro carro, compraram o apartamento. Aí ela falou assim, não, porque eles conseguem, né, comprar um apartamento. Assim, né, é um apartamentinho lá na Zona Leste mesmo. Gente, e continua falando na maior naturalidade. Aí eu estou dizendo, gente, porque eu sou da Zona Leste. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo. Minha mãe mora na Zona Leste de São Paulo. O meu irmão mora na Zona Leste de São Paulo. A maioria dos meus primos, parentes, moram na Zona Leste. E ok, né? Sim, mora na Zona Leste. E ela falou de um jeito que vocês perceberam, né? Eu não estou inventando, tá? Eu não estou aumentando nem diminuindo, foi nesse tom. É assim, né? Um apartamentinho, é lá na Zona Leste, né? Mas compraram. Tipo assim, melhor comprar um apartamento na Zona Leste do que nada. Ela não se tocou que ela estava falando com uma pessoa da Zona Leste. Hoje eu só não moro na Zona Leste de São Paulo porque eu moro em Vitória, Espírito Santo. Porque, muito provavelmente, se eu morasse em São Paulo, talvez moraria em outro bairro por conta do trabalho, a logística do trabalho. Mas se eu trabalhasse com a mesma coisa que eu trabalho hoje, que é home office, hoje meu trabalho é home office, muito provavelmente eu ia morar na Zona Leste porque é próximo à minha mãe e não faria sentido eu morar tão distante dela. Já se fosse para morar em São Paulo, eu ia morar um pouco mais próximo. Que, né, quem mora em São Paulo sabe que é tudo muito distante e tal.
Então, assim, ela criticou uma coisa que era da minha família, de onde eu nasci, de onde eu vim, assim. E claro que nesse momento acontece algo que chama-se instalação de ranço instantâneo. Não tem como, gente, não instalar instantaneamente um ranço pela pessoa. Por mais que eu tente meditar, ser um ser de luz, eu confesso, né, que eu não alcancei essa ascensão espiritual. Se fosse meu sócio, Nando Teixeira, que não é meu marido, tá? Meu marido é o Fernando Mota. O meu sócio é o Fernando Teixeira, tá? São pessoas diferentes. Eu falo isso porque tem gente que fala com o Nando aqui na empresa, que ele faz parte aí do nosso comercial. E aí, quando a pessoa vai fechar algum trabalho, tal, conversa com o Nando. E as pessoas acham que o Nando, que elas conversam, é meu marido, mas não é. Meu marido não trabalha na minha empresa, tá, gente? Não trabalha. Ele só ouve os causos que eu conto da empresa, mas ele não trabalha aqui na empresa. Então eu brinco, se fosse meu sócio, Nando Teixeira, que é um ser espiritualmente mais evoluído, ele acho que não teria um ranço instalado. Agora gente, instalou um ranço ali. Ah, Flávia, você não falou nada, você não se posicionou assim, no sentido de falar assim, mas minha mãe mora na Zona Leste, eu nasci na Zona... Não, porque aí eu acho que entra no comportamento inadequado. Vocês imaginam, nós estávamos ali com um grupo de pessoas, num clima legal, todo mundo ali com o mesmo propósito, né, de prestigiar ali, no caso, meu sobrinho, que joga no São Paulo. Então, tava todo mundo ali, né, com esse propósito de diversão e tal. E eu também não queria causar nenhum constrangimento, então deixei passar. Mas que o ranço ficou instalado, ficou. E óbvio que dentro de mim achei a pessoa inadequada, postura totalmente ridícula. E, né, que comportamento, assim. Aí, naquele momento que você fala assim, nossa, que triste, né? Uma pessoa à frente de uma liderança ter um pensamento. Porque aí você saber que a pessoa pensa isso, né? É feio, né? É muito feio, é triste. Acho que a palavra é essa. É triste, mas, né? Deixar com o outro o que é do outro. Então, toma cuidado, né? O ideal, né? Isso não é nem a questão de falar. O ideal é você não alimentar dentro de você esse tipo de pensamento. Mas, se você é uma pessoa que tem esses pensamentos, assim... Toma cuidado com o que você vai falar, assim. Se você percebe que algo que você vai trazer tem esse peso, né, de uma diferenciação, de uma crítica a um estilo de vida, alguma coisa assim, toma cuidado, porque você não sabe sobre a outra pessoa, se ela... se isso fez parte em algum momento da realidade dela, se ainda faz, se ela tem um filho, alguém da família que ela ama, que vive nesse contexto, enfim, não cabe, né, gente? É o que eu falei, é o óbvio, né, que eu não precisaria estar dizendo isso, mas eu trouxe um exemplo, mas eu poderia ficar aqui dando uma lista de coisas nessa linha, que acontecem assim direto comigo. Um outro ponto que também é dolorido e talvez um pouco polêmico são as falas de vítima. Cuidado para você não ficar cultivando, tendo falas que te vitimizam. Então, você ser a pessoa que toda hora está assim, porque fizeram isso comigo... Porque o meu chefe, porque aí, um funcionário meu. Olha, isso é péssimo. Aquele líder que toda hora está nas rodas de conversa, dentro e fora da empresa, reclamando de algum funcionário. Ele toda hora tá falando, criticando um funcionário. Porque os funcionários tal, não sei o quê. Olha... os funcionários são o espelho da tua liderança, essa que é a verdade. Será que você é o alecrim dourado? Todos os teus funcionários são ruins, mas você é um gestor maravilhoso?
Então, por que será que você tem problema com praticamente todo mundo ou todo mundo da sua equipe? Então, a hora que você tá ali sendo a vítima do universo, que tudo acontece com você, que todos os problemas ali, né, tudo ali em volta de você, a galera tá pensando assim, meu Deus, lá vem esse chato reclamar, lá vem essa chata só reclamar. Ou ao contrário também, né? Você reclamando do gestor, né? Você sempre tá ali reclamando do chefe. Você, reclama... Sabe o que a pessoa pensa? Caramba, reclama do chefe, mas não sai da empresa, né? Não. Reclama. E aqui, ó, é claro que você... Ah, Flávia, mas eu quero desabafar, tal. Faça terapia. Outro dia, uma colega estava falando isso para mim, uma amiga minha do CrossFit. Ela estava contando um caso de uma amiga que só reclamava de uma situação de sobrepeso. Inclusive, eu já vou emendar o outro caso que eu vou trazer aqui, tá? Já vou emendar com isso. A pessoa ficar trazendo problema sem solução. Toda hora a pessoa fica repetindo o mesmo problema. Então, eu vou pegar esse caso aí da amiga da minha amiga. Ela falou que tinha uma amiga que estava enfrentando ali um sobrepeso. Aí, essa pessoa reclamava do sobrepeso, que não conseguia emagrecer, que estava com dificuldade, que não emagrecia, tal. Mas aí, passou um mês reclamando, passou 2, e fazia mais de um ano que ela estava reclamando dessa questão do sobrepeso, mas falava assim que quando ia sair junto, tomar um café, o grupinho de amigos, ela centralizava essa história do sobrepeso, porque parece que a pessoa estava com uma baixa autoestima tremenda, tal, e aí ela só sabia falar disso, só que há mais de um ano. Aí chegou uma hora que essas amigas pressionaram ela, falaram assim, fulana, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Se isso tá te incomodando tanto, ou você vai dar um jeito de resolver esse sobrepeso. Não sei o que você vai fazer. Se você vai fazer bariátrica, se você vai no nutrólogo, tomar injeção, aí a galera tá tomando. Se você vai na nutricionista mudar a sua dieta. O que você vai fazer? Não importa. Agora vai fazer alguma coisa, que a gente não é, nosso ouvido aqui não é pinico. Toda vez você tá falando há mais de um ano. Gente, pelo amor de Deus. Uma coisa você tem um problema, você tá passando por um problema, aí você vai ali na sua rede de relacionamentos e traz a questão, desabafa, tal. Isso é super natural, eu faço, tal. A maioria das pessoas fazem. Ok, isso é uma fase. Só que cuidado, porque se a fase não acaba nunca, você vive nessa fase eterna, né? Então você já virou ali... Você e o problema já tem um caso de amor, já tem um matrimônio, já vocês estão casados, você e o problema. Então, ok, tá tudo bem, viva você com seu problema, mas não fica falando pros outros. Ninguém é obrigado, né? Ficar ouvindo ali aquele seu problema. Foi aí que essa minha amiga falou assim, Flávia, a gente incentivou ela a fazer a terapia, porque nós falamos pra ela, fulana, faça terapia pra você falar pro seu terapeuta e a gente não ser obrigado aqui a ficar te escutando. Aí quando a gente sair, nós podemos nos divertir e cada uma, sim, poder contar também ali os seus problemas. Então, inclusive, trazendo muito pra solução aqui também, todos nós, eu acredito muito nisso, a gente precisa compartilhar nossas situações, nossos problemas, nossos perrengues, tal... Por isso que é importante fazer uma terapia, porque ali o teu terapeuta, ele vai com o maior amor do mundo, te ouvir, entender, porque esse é o trabalho dele. Então, com o seu terapeuta, você repete, você pode falar lá teu problema, 365 dias no ano, toda vez que você tem sessão com ele. Agora, com os teus colegas de trabalho, com o teu gestor... com os teus amigos fora ali, com a tua rede toda de contatos, pelo amor de Deus... Não dá. Ninguém é obrigado, tá? Um outro ponto aqui para você tomar cuidado. Vou ter que falar palavrão. Nando Teixeira vai ouvir e vai falar, não pode falar palavrão, mas é que eu não sei outra palavra para usar aqui. Sei lá, vou falar o palavrão. Mas cuidado para não querer ficar evidenciando toda hora o quanto você é foda. Eu poderia falar incrível, né? Mas é que o foda que eu acho que cabe.
embora é uma palavra que eu nem goste. Não acho essa palavra feia? Não curto, não. No mundo, na minha área, no mundo do desenvolvimento humano, usam muito essa palavra. Tem até livro com esse nome, né? Mas não acho tão legal. Mas enfim, cuidado para não querer ficar evidenciando o quanto você é foda. Tipo autoafirmação em voz alta. Autoafirmação é legal, você fazer para você mesma, pro espelho, né, no seu caderninho de afirmações positivas. Eu tenho meu caderninho aqui, inclusive ensino minhas alunas a fazer, acho super importante. Acho uma técnica de neurolinguística maravilhosa, meu amor. Mas você ficar falando assim pros seus colegas, pros seus amigos, né, o quanto você é foda, é muito chato. Tipo assim, se você é boa, as pessoas estão vendo, você não precisa contar pra elas. Tá? Você não precisa, não é necessário. Outro dia eu estava num jantar, nem era de trabalho não, e aí eu acho que é pior ainda, né? Estava lá no jantar, comendo comida árabe, não sei o que lá. Aí uma pessoa começou a falar assim, não, porque no meu atendimento, tava falando do atendimento dela como psicóloga, não, porque nos meus atendimentos como psicóloga, aí eu tenho uma supervisora, a minha supervisora é de Nova York, nossa, ela é maravilhosa, porque, eu preciso só fazer supervisão com pessoas de alto nível, por isso que eu vou buscar fora do Brasil e tal. Tipo, cara, primeiro que assim, a minha vontade era perguntar pra ela assim, meu amor, você jura que aqui no Brasil não existe ninguém bom pra fazer uma supervisão de psicologia? Não, porque, nossa, como que a rede dela é limitada, né? Porque eu conheço, inclusive para indicar, eu poderia indicar para ela pessoas maravilhosas, psicólogas maravilhosas, mega experientes no mercado, que poderiam fazer essa supervisão. Mas sabe aquela coisa assim de querer falar, fazer questão de falar num ambiente que não cabia, tipo assim, não era uma entrevista de emprego. Tipo, né, não cabia ali, naquele ambiente. Ela falou assim, tô fazendo supervisão, com a minha supervisora de Nova York. Tá, tipo, meu Deus, que mundo que nós estamos. Deixa eu comer mais uma esfirra aqui pra eu calar minha boca. É legal quando você tá nesses eventos com comida, né? Você ouve as pessoas falarem groselha, aí se você não quiser assim... Eu uso essa técnica, né? Pra língua não ser mais rápida do que a reflexão dos meus pensamentos, eu taco já uma comida na boca, taca ali, né, era comida árabe, taca uma esfirrinha na boca e mastiga, porque enquanto você mastiga, você não vai falar com a boca cheia, você tá processando aquela merda que você acabou de ouvir, né? Porque você fala assim, porra, minha filha, aqui no Brasil não tem uma pessoa capaz de te dar... Quem é você na fila do pão, meu amor? O que tá acontecendo? Não sei, gente. Eu tô no outro planeta. Eu devo estar no outro planeta. Às vezes eu falo pro meu marido, eu tô no outro planeta. E é legal que meu marido, ele é bem tranquilo quanto a essas coisas. Ele fala assim, não, meu amor, não é isso. É que a pessoa fala, não, é chata mesmo. É uma mala e que eu tive que ainda jantar no meu sábado à noite. Mas que mala. Aí nessa hora vem alguém e pergunta assim, fala, você não tem medo da pessoa ouvir o podcast? Não, é bom que aí ela ouve, que bom que ela ouvisse, né? Mas não vai ouvir não, porque o podcast não é de Nova York, entendeu? Então não é de uma americana com doutorado em Harvard, então ela não vai ouvir, né? Mas se ela ouvir é bom, que aí ela reflete e vê o quanto ela foi pertinente e chata. Então cuidado, tá? Cuidado se você fez o teu... doutorado lá no MIT, não precisa, põe lá no LinkedIn, né? Põe no LinkedIn. Se alguém quiser saber onde você estudou, ela vai lá no LinkedIn e vai olhar. Você não precisa ficar falando, porque eu fiz doutorado, não sei do quê. Não precisa nem saber. Tem contexto, gente, que a pessoa nem precisa saber que você tem doutorado, entendeu? Não precisa, você tá sendo chata. Não é uma inteligência relacional. Então, sabe aquela linha que a gente fala muito aqui no podcast sobre ser uma pessoa gostosinha? Ser uma pessoa gostosinha envolve ser legal. E as pessoas aparecidas, que precisam dessas autoafirmações, não são legais. É isso, não são legais. Então, seja uma pessoa gostosinha, tá bom, meu amor? E pra gente fechar os nossos assuntos polêmicos aqui hoje...
Pelo amor de Deus, por favor, vamos fechar com chave de ouro, né? Por favor, não fale mal do que as pessoas fazem. Não fale mal. Bom, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu faço CrossFit. E se tem um esporte que é reiterizado, é o CrossFit, né? CrossFit, que inclusive dá para fazer um podcast sobre isso, né? Até porque grande parte das pessoas falam mal do CrossFit, porque o CrossFit dá lesão, blá, 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 né? E graças a Deus eu estou há 4 anos fazendo, nunca me lesionei. Porque eu não entro na pilha das pessoas, porque eu não fico me comparando. Então eu vou lá, eu tenho autoconhecimento e faço o que eu dou conta de fazer. Mas ok, como eu falei, fecha parênteses, esse é um tema para outro episódio. E não tô aqui para defender CrossFit, se você gosta ou não gosta. Agora, cuidado para você não falar mal. E aí você vai entender por que eu falei do CrossFit. Estava também, num outro momento, numa roda de conversas tal. E aí, uma pessoa que sabe que eu faço CrossFit, porque é uma pessoa que sabe, tá? Não é que ela não sabe, ela sabe que eu faço CrossFit, pega e fala assim, nossa, o CrossFit está em total decadência. Meu Deus, aí eu já pensei dentro de mim, onde essa conversa vai parar? O CrossFit está em decadência, porque lá em São Paulo, nossa, praticamente está tudo fechando. Eu fiquei, meu Deus, tá tudo fechando. Bom, ok, né? Você tá falando aqui em Vitória, não estou vendo os CrossFits fecharem, mas beleza, quem sou eu também, né? E isso acontece porque existem vários estudos trazendo que o que faz diferença para a longevidade são os exercícios feitos em máquina. Então, o CrossFit funcional não é o que faz bem. E aí, na mesa, na roda, tinham mais 2 pessoas que faziam funcional. Eu, CrossFit, e as outras pessoas funcional. Aí, a pessoa começou a falar do estudo lá, ou seja, que o que eu e meus amigos estávamos fazendo não valia nada. Mas, gente, ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Sabe, ali... Nós estávamos, também era uma situação que era um final de semana à noite e tal, tava ali uma roda de amigos curtindo e tal. Ninguém ali queria ter uma aula de, sei lá, fisiologia, uma aula de educação física, sem contar que eu sou casada. Olha como a pessoa dá fora. Eu sou casada com educador físico. Se eu quiser ter uma orientação assim, eu tenho dentro da minha casa. Eu tenho do meu marido. Eu não, tipo assim, a minha vontade é falar assim, minha filha, eu te perguntei. Gente, totalmente assim. E é claro, nesse é um outro momento que acontece o quê? Se instala um ranço. Agora, nós sabemos que carreira é relacionamento. Por que eu trouxe questões aqui que acontecem no dia a dia para você tomar cuidado e não ser a pessoa que faz isso? Porque, não, de verdade, ouvinte do Vida, Carreira e Sorvete não pode fazer uma coisa dessa, gente. Eu falo muito pra vocês, sejam gostosinhas, porque eu sei que isso vai ajudar vocês a crescerem profissionalmente. Carreira é relacionamento. As pessoas querem estar perto de gente legal, de gente bacana, de gente divertida, alto astral. Não é porque você tem o currículo top das galáxias, não. Pode ter certeza disso. Né? Não adianta você ter o currículo top, né? Como que é o currículo que tem a supervisão de Nova York, se você é chata. Se você é chata, sabe? Isso vai travar a tua carreira. Então, toma cuidado para ser gostosinha. E ser gostosinha é ser legal. Então, claro que você tem aí coisas que você pensa tal, mas, pô, nem tudo precisa falar, entendeu? Se você realmente, né, se eu pegar um exemplo aqui, você estudou lá, sei lá por que motivo, sobre o estudo de força, que é melhor para o seu corpo fazer máquina na academia, faça, seja feliz, vai lá fazer máquina. E pelo amor de Deus, hein, não quero ver aqui ninguém comentando, vai que tem um educador físico aqui e fala assim, não, realmente, Flávio, estudo de máquina... Por favor. Porque tem os professores de redes sociais também, vocês já viram isso?
aqueles que vão lá dar aula nos comentários dos posts das pessoas. Não seja essa pessoa. Ó, trazer um bônus aqui que eu nem tinha programado. Não vá dar aula nas postagens das pessoas também. Se alguém posta uma coisa e você não concorda com aquilo, guarda pra você. Ou vai lá no seu Instagram e fala no seu Instagram, sei lá eu onde, na sua rede social, e posta o que você acha sobre o assunto. Não vai lá na casa do outro falar mal do que ele tá postando, entendeu? Falar que você não concorda. Ah, Flávia, mas não é rede social, né? Socializar? Sim, socializar com respeito, não sendo chata. Ir lá fazer crítica no comentário das postagens dos outros é ser chata. Ah, Flávia, mas você não tá sendo democrática. Eu sou. Você pode ser democrática lá na sua rede social. Lá você faz a sua democracia. Posta o que você quiser. Agora, na rede social do amiguinho, você não vai lá cagar nos comentários do seu amiguinho. Tá bom? Então, para você ser uma pessoa legal, você deixa um sorvetinho aqui para mim. Você fala do que você gostou. Fazer igual uma amiga minha fala, ó. Minha amiga que tem restaurante, ela fala assim... Gente, às vezes ela pede assim, faz uma avaliação para mim no Google. Aí ela fala assim, mas faz uma avaliação positiva. A negativa, vocês podem mandar no privado. É verdade. Então, olha só. Avaliações negativas do podcast, por favor, mandem no privado, tá bom? As positivas vocês podem colocar aqui nos comentários. Nossa, nem eu me aguento, cara. Se o Nando ouvir o podcast, ele vai brigar comigo. Nando é o nosso CEO, gente. Então, ele fica ali, né? Ele tem que cuidar, zelar pela nossa empresa. Não, mas tá tudo bem, né, gente? Fez sentido? Então, deixa o sorvetinho aqui pra mim, tá bom? Olha, um beijo grande. Tava com saudade e quero semana que vem estar aqui com vocês de novo, tá bom? Um beijo e sejam pessoas legais e gostosinhas. Tchau, tchau.